Que a gente não esqueça de orar. Olhe, pela forma como eu falo sobre oração aqui, há uma espécie de entendimento dos irmãos, de alguns irmãos, pelo menos, que eu sou contra a oração. Eu não sou, não, eu sou contra a oração tola. Eu sou contra a oração tola, a oração sem entendimento. Essa de fato é perdida, certo? Essa é totalmente perdida. Então, eu sou a favor de oração, mas oração do próprio Deus, em nós e através de nós. Deus não faz a nossa vontade, Ele faz a vontade dEle. Deus jamais fará a nossa vontade, Ele vai fazer a vontade dEle. Então, se a vontade dEle estiver em nós, aí nós pedimos, Ele vai fazer. Porque está de acordo com o propósito dEle. Diferente disso é tolice, pura tolice, puro rito religioso, que serve do mesmo jeito em qualquer religião. Já expliquei para vocês isso aqui. Então, queridos, vamos... Hoje eu nem vou chamar Iremar para não diminuir aí. A gente fica aqui mesmo. Vocês não esqueçam de quando chegarem na igreja, que pegarem o boletim, eu gostaria muito que a gente adquirisse esse hábito de chegar na igreja, pegar o boletim e ler o boletim. A gente sabe que pouquíssimas pessoas leem o boletim, a mensagem, esses símbolos de fé aqui, as perguntas do nosso catecismo, que a gente há 8 anos vem repetindo aqui. Provavelmente há muitos irmãos da igreja que nunca leram nenhuma única vez isso aqui. Provavelmente. Então tem poucos os que leem isso aqui, não é? Eu lembro que uma vez eu disse que ia parar de fazer o boletim aqui e apenas 3 irmãos se manifestaram. Não, pastor, não deixe de fazer não, que eu leio. 3. Os outros, eu disse que não ia mais fazer o boletim. Não faça, não faz falta mesmo, ninguém lê. Muito bem, irmãos, então a gente precisa atentar para detalhes, são detalhes. A vida de crente, na vida de crente, tudo é importante. A gente normalmente vê as ciências, a própria religião católica, que no nosso caso é a religião maior aqui no nosso país, sempre ensina sobre o sagrado e o profano. Eu lembro quando eu era criancinha, pequena, lá em Bragança, existia aquelas festas das santas, dos padroeiros da cidade, tinham várias festas de santa. Minha cidade é uma cidade muito católica, e ao lado de cada igreja tem a barraca da santa, anexo. Então tinha a parte do sagrado, que era a missa, e logo em seguida a parte do profano, na barraca da santa, onde se bebia e fumava e fazia todo tipo de coisas profanas. Às vezes o próprio padre estava lá bebendo também, junto com as pessoas, não é? Então há na comunidade católica, no ensino católico, essa ideia de sagrado e profano. Na vida do crente não existe isso. Na vida do crente tudo é sagrado. Então são detalhes, as nossas vidas, todos os detalhes. Lembra, quer comais, quer bebais, quer façais, outra coisa qualquer, tudo seja para a glória de Deus. Quer vivamos, quer morramos, somos de Cristo. Então a gente tem que lembrar desses detalhes, sabe, irmãos? É preciso que a gente viva desse jeito. É isso que quer dizer, nós pregamos aqui no Salmo 1 um dia desse, que o que medita de dia e de noite na palavra do Senhor. É isso que quer dizer, nós falamos hoje de manhã dos pais que devem ter essa palavra guardada no coração e a partir daí ensinar seus filhos em casa, andando no caminho, sentado, deitado, ao levantar, ao deitar. É isso. Nada menos do que isso. Então vamos ter um momento de oração, em que a gente pede ao nosso Senhor, Senhor, nos ajude, Senhor, clareia as nossas ideias, como o salmista pedia, salva-me e eu serei salvo, me ajuda, Senhor, ensina-me os teus decretos. Vamos ter esse momento de oração silenciosa. André.
ensinarmos aos nossos filhos a sermos bons maridos, mulheres, submissas. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a ser uma família segundo o teu coração, Senhor. Que o Senhor nos ajude a te adorar em toda a nossa vida, Senhor. Buscar, conhecer o Senhor, orar os caminhos do Senhor, meditando na lei do Senhor de noite, agradando ao Senhor e não a nós mesmos. Receba o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite. Receba as nossas vidas, trate conosco. Fale aquilo que nós precisamos ouvir, fale aquilo que nós gostaríamos de ouvir e nos agrada. O Senhor tem plena liberdade para falar o nosso coração, Senhor. Seja adorado na tua igreja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos nós louvar a Deus. Vamos. Ao Senhor de toda luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Vamos nós louvar a Deus, vamos, ao Senhor de toda luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus. Vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, convosco glória dai. Vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, desde hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor. Irmãos, fiquemos de pé para ler esse provérbio, sabedoria de Deus. A sabedoria em provérbio, em alguns capítulos que ele fala da sabedoria, essa sabedoria, ela simboliza Jesus. Leamos de forma alternada. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai
ao filho a quem quer bem. Ah, irmão, se a gente lembrasse apenas disso, quanto esse pastor repreende essa igreja, quanto esse velho pastor repreende essa igreja. Basta trazer para esse versículo aqui, para a gente saber o quanto Deus ama essa igreja. O Senhor repreende a quem ama. Assim como um pai ao filho a quem quer bem. Podem sentar, queridos. Vamos fazer mais uma oração com a irmã Milena, pedindo a graça de Deus, Milena, pela pregação. Esse cântico, irmãos, eu acho que é a primeira vez que a gente vai cantar aqui também. É um hino, Daniel com certeza sabe. Né, Daniel? Você sabe disso, você conhece, né? Então Daniel vai nos ajudar aí. Chegado à cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou. Ele me livrou. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Oh, irmãos, isso sendo verdade no coração de cada um, de cantar dizendo isso, porque de fato sabe, como Paulo dizia, eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido. É bom demais, irmãos, a gente saber cantar isso aqui sabendo. Que maravilha, Jesus me amou, tudo de graça me perdoou. Dos meus grilhões, grilhões são cadeias, correntes. Dos meus grilhões Ele me salvou, Ele me livrou. Glória ao Salvador. Hoje é tempo de louvar a Deus. Vamos continuar cantando alguns cânticos e depois passar para a pregação que nós já começamos muito tarde. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito, que então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá
este lugar. Vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores, Deus habita. Que é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, pois sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Oh, como é bom, queridos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Esse cântico, que é antigo, como esse outro nós cantamos também, e vocês sabem que eu gosto mais dos cânticos antigos, porque tem teologia, cantam o que a Bíblia diz, não é? Ele fala da soberania de Deus, como Deus soberano, Criador dos céus e da terra, se preocupa comigo, um pecador. Meu Deus do céu, se a gente pensasse e refletisse bem nisso, é tremendo, irmãos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. O outro, Assíria, o outro, Assíria. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deita-me paz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deita-me paz em verdes pastos e guia-me pra junto das águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Por
por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Amém, amém. Senhor bendito, exaltado, glorificado, santificado seja o teu nome, Senhor. E nós clamamos ao Senhor que nos dê entendimento, para que possamos estudar a tua palavra, ouvir a tua mensagem, meu Deus, e entender que nós vivemos para o Senhor, por causa do Senhor e no Senhor. Nos ajuda, Pai querido, para que nós entendamos isso. Sem esse entendimento, não estamos andando na direção do Senhor. Não nos encontraremos com o Senhor, certamente. Então nos abençoa, Pai querido. Nos abençoa, para que nós possamos andar na direção do Senhor, no caminho do Senhor, conduzidos pelo Senhor, para chegar à glória do Senhor, para o louvor dessa glória do Senhor. Assim nós oramos. Amém. Irmãos, o André escreveu no boletim sobre a união com Cristo. E nós vamos pregar no mesmo tema. Abram suas Bíblias no Evangelho de João. Não fui eu que pedi para o André escrever isso, não. Ele escreveu primeiro, aí eu preparei, ele manda com antecedência para mim, André tem me ajudado, e até para exercitar também. Então nós vamos ler, irmãos, aqui no mesmo tema, para a gente desenvolver e expor para os irmãos, no capítulo 15, sobre a videira. Eu creio que esse é o texto mais apropriado para se falar na nossa união com Cristo. Paulo fala da nossa união mística com Cristo como sendo igreja, ele é o cabeça, nós somos o corpo, e obviamente ele fez isso com base no seu encontro com Jesus. Mas o que Jesus ensinou, esse eu entendo como o texto que mais significativo sobre essa nossa união com Jesus. Capítulo 15, João capítulo 15, de 1 a 11. Esse é um texto muito repetido nas pregações, nas minhas falas aqui, principalmente o versículo 5, que diz: sem mim nada podeis fazer. Eu repito isso aqui muitas vezes. Então diz assim a palavra de Deus: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo,
se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Só até aqui, irmãos. Eu já preguei nesse texto aqui falando desse permanecer, sobre perseverança. Quantas vezes tem nesse pequeno trecho aqui, se permanecerdes, permaneço, eu permaneço, vocês permanecem, permanecer, permanecer, permanecer. Isso é sinônimo de perseverança. Então, irmãos, a nossa união com Cristo, como André escreveu no boletim, pelas evidências, não é compreendida por muitos irmãos, muito mais do que poderia ser. Por que a gente diz isso? Porque as pessoas demonstram incerteza da sua salvação. Quantos conversam com o pastor dizendo isso, que não tem certeza da salvação? Outras que acham que podem ser boas, podem acrescentar alguma coisa à salvação. E isso é um erro do humanismo. Eu tenho preferido muito mais essa palavra agora do que secularismo. Que o humanismo fica bem claro que a coisa está centrada em nós e não em Deus. Está centrada no ser humano e não em Deus. Então eu posso fazer alguma coisa pela minha salvação. Na verdade, tudo que eu faço é visando a minha felicidade, o meu bem-estar. Então, como decorrência óbvia, as pessoas que não têm essa visão correta e concreta da nossa união com Cristo, elas não conseguem ver a igreja como um corpo. Elas não conseguem ver a igreja como uma família. Vocês sabem que me criticam e eu sou criticado aqui porque eu quero fazer com que essa igreja viva como uma família e é difícil. Até quando eu chamo a atenção de alguém aqui, na frente de todo mundo, que é uma ordem bíblica, me condenam. Eu nunca vi pai chamar a atenção de um filho sem ser na frente dos outros quando é necessário, não. Ele não chama o filho num particular para chamar a atenção dele, ele chama a atenção na frente de todos os outros, de preferência na mesa, quando a gente está almoçando ou jantando, de preferência. E mais, é um mandamento bíblico de Paulo, chama a atenção na frente de todo mundo para que os outros também te temam. Mas a Bíblia perde para a cultura, humanismo, cultura é coisa humana. Irmãos, as pessoas não conseguem ver a igreja como o corpo de Cristo, nem se ver como membros desse corpo. Por isso que é tão raro algum irmão se preocupar com os problemas do outro. A gente tem uma unha encravada, um negocinho de nada, e o corpo todo adoece. Uma unha encravada e o corpo todo adoece. A gente tem um irmão passando dificuldades, às vezes até de alimentação, e ninguém está lá muito preocupado com isso, não.
Por causa disso, porque não sabe acerca dessa nossa união com Cristo. Escrito no boletim, e nós vamos expor nesse texto agora revelado pelo nosso Senhor. Observem que aqui ele se apresenta como uma videira. Deus, o Pai, como um agricultor que cuida dessa videira. Jesus veio aqui como apóstolo de Deus, como homem, porém investido do poder de Deus Pai, para fazer a vontade do Pai e não a dele, como ele fez questão de dizer todas as ocasiões que foi necessário. Eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai que me enviou. Aí ele diz: o Pai cuida da videira, que sou eu, e vocês são os meus ramos. Ou seja, o Pai cuida de vocês também, porque não existe videira sem ramo, nem ramo sem videira. Ele deixa claro isso aqui. Por isso, se permanecer, um tem que permanecer no outro. Então, irmão, nós lembramos que Jesus nasceu e se criou no meio rural. As cidades daquele tempo, na verdade, eram vilarejos de muito poucas pessoas. Todo mundo ali era agricultor, pescador ou pastor de ovelhas. Não existia indústria. A cidade onde Jesus nasceu, aliás, onde ele se criou, Nazaré, tinha 300 pessoas. Cidade. 300 pessoas. E todos viviam disso, de algum tipo de agricultura, de pecuária, de bovina, alguma coisa assim. Como é? Ovina, ovelhas, cabras, alguma coisa assim. Plantações. Quantas vezes Jesus fala? Eu já preguei um dia desse aqui sobre a figueira que não deu fruto e Jesus amaldiçoou a figueira, não lembra? Então era tudo assim, era meio rural. Era meio rural. Ia passando, colheu espigas, os fariseus, era meio rural, Portanto, não havia dificuldade dos seus discípulos, para quem ele estava falando, entenderem o que era que ele estava falando, e nem mesmo para nós, aqueles que nunca viveram no meio rural, não tem a menor dificuldade de entender essa exposição da videira, dada a sua clareza. Todo mundo aqui sabe, sem nunca ter ido numa zona rural, que não pode existir uma árvore sem ter galhos. Se ela não tiver galhos, ela não é árvore, é só um tronco seco ali. E nem pode ter galho sem estar ligado a uma árvore. Senão ele vai secar e vai murchar e vai ser lançado no fogo. Todo mundo aqui sabe disso. Então não há dificuldade nenhuma de entender essa parábola, digamos assim, de Jesus. Porém, nós temos que partir do conhecimento de que Jesus estava falando para os seus discípulos. Jesus veio salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus veio salvar todo mundo. Como está escrito em Mateus 1:21, o anjo já dizendo lá para os pastores que Jesus Cristo, vão lá olhar na manjedoura lá que nasceu hoje o Senhor, que é o Salvador. Ele veio salvar o seu povo dos pecados deles. Mateus 1:21. Jesus não veio salvar o mundo todo. Se ele viesse salvar o mundo todo seria salvo. Muito pelo contrário, Jesus diz: poucos serão salvos. Jesus mesmo ensinou que ninguém será salvo senão por ele, e que ninguém será salvo se não vier a ele, enviado pelo Pai. E todo aquele que o Pai enviar a ele, ninguém arrebatará da sua mão. Jesus falou que veio buscar um rebanho específico e que não estava necessariamente dentro de Israel. Ele disse: eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Ou seja, não são só vocês não, metidos, judeus, descendentes de Abraão. Tem gente de outras nações também. E ele disse que quem vier a ele, de forma nenhuma ele lançará fora, e que ninguém arrebatará da sua mão. Então, nesse último versículo que eu falei aqui, Jesus estava citando já outra forma de falar dos seus eleitos como ovelhas. Então, tanto como ovelhas, que são um rebanho específico do pastor, um pastor não pastoreia a ovelha que não é dele. Ele só pastoreia as suas ovelhas. Assim também ele está falando na parábola da videira. Não existe galho de uma videira em outra árvore. Ela só é galho da videira.
Nem a videira tem galhos de outras árvores. Ela só tem os galhos do seu tronco. Jesus está falando de um povo específico. Prestem bem atenção a esse detalhe. Na sua oração, mais à frente, no capítulo 17, ele diz muito claramente: Pai, eu não oro pelo mundo todo. Eu só oro pelos que tu me deste. Está tão claro. Jesus não está falando de pessoas dispersas, diversas. Ele está falando das que estão ligadas a Ele, nessa parábola aqui da videira. Eu não estou falando de galho solto pelo meio da rua, não. Eu estou falando dos galhos que estão em mim. Ou seja, o Senhor Jesus está falando daqueles que têm uma ligação orgânica com Ele. É disso que André está falando no boletim. É disso que nós estamos expondo para vocês. Não é para todo mundo. É para quem está ligado a Jesus. Há uma videira que é cuidada pelo agricultor, o pai. De sorte que essa videira receba os nutrientes e o cuidado necessário do agricultor, a fim de que, vocês sabem como é que se dá isso? Nós já aprendemos, todos aqui já aprendemos, se dá, vem pela raiz, vem pelo tronco, aquela seiva, e vem para os galhos e dá os frutos. É assim que funciona. E Jesus está dizendo que o agricultor cuida isso, cuida da videira, cuida dos ramos, para que eles deem fruto. O cuidado do agricultor é manifestado nos ramos pelos frutos que ele dá. E esses frutos vêm naturalmente. Mas aqui no versículo 2, irmãos, há uma coisa de arrepiar. Todo ramo que, estando em mim, presta atenção, não der fruto, então observe que tem ramo na videira que não dá fruto. A igreja é o corpo de Cristo. Tem irmão na igreja que não faz parte do esquema. Toda a igreja, não é? Todo o ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E lá no versículo 6, ele completa: e se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, o lançam no fogo e o queimam. Irmãos, essas palavras são palavras de Jesus. É de arrepiar. Como ele estava falando aos seus discípulos e a nós, naquela situação, aos seus discípulos em particular, provavelmente ele estava se referindo a Judas. Aquele que desfrutou da intimidade do Mestre, conviveu com ele, andou com ele durante 3 anos, mas não deu fruto, foi cortado e lançado no fogo. Não tinha ligação orgânica com o Senhor, embora fizesse parte do colégio apostólico de Jesus. Os verdadeiros discípulos de Jesus, no entanto, vamos ver a maravilha, os ramos que permanecem na videira, esse ele os limpa para que produzam mais frutos. Agora vamos observar como é que esses ramos que estão na videira são tratados para que produzam frutos. Versículo 3. No final do 2 ele diz: e todo o que dá fruto, o agricultor, que é Deus, limpa para que produza mais fruto ainda. Agora, como é que ele limpa? Qual é a ação de Deus para limpar esses ramos? Está no 3. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Portanto, a limpeza, o cuidado dos ramos que permanecem na videira, para que eles produzam mais frutos e produzam mais frutos, é a doutrina, é o discipulado.
Foi isso que Jesus fez com os seus discípulos, só. Jesus não deu dinheiro para eles, não deu diversão, não deu nada. Ele deu o ensinamento doutrinário. Na oração sacerdotal, no capítulo 17, ele diz de novo isso: Pai, a glória que eu tive contigo lá no céu, eu transmiti a eles. O que foi que Jesus transmitiu aos seus discípulos? Exclusivamente ensinamento e autoridade com base nesse ensinamento. Só. Jesus não tinha um parafuso sequer de bem material para dar para eles. O cuidado do agricultor, para que produzam mais fruto ainda, portanto, só existe e só se torna eficaz pelo ensino da palavra. É isso que eu bato aqui há 8 anos. E a dedução lógica disso, que eu também digo aqui em toda oportunidade quase, é que aquele irmão que não medita na palavra, que não estuda a palavra de Deus, que não tem interesse, e demonstra claramente que não tem esse interesse, evidencia que não tem ligação orgânica com a videira. Por isso não pode dar fruto, como não dá. E por isso será cortado e lançado no fogo. Palavra dura? Sim, mas é palavra do Senhor Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 4 tem uma maravilha para os ramos limpos. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Vamos ao 5 também. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, isso é muito maravilhoso para quem permanece na videira. Saber que depende totalmente do agricultor. Saber que depende totalmente do cuidado de Deus. Eu não tenho que fazer nada, a não ser aprender a vontade do meu Senhor e agir de acordo com a vontade dEle, e mais, no poder dEle. Eu não posso frutificar de mim mesmo. É o agricultor que faz com que eu frutifique. Isso é maravilhoso demais para nós. Não sou eu que sou bom porque eu sou bom. É o agricultor que me faz bom. É Ele que me faz limpo. É Ele que me faz frutificar. Pela sua palavra. Não tem outra forma. E mais, irmãos. Ele diz aqui que são todos os ramos que recebem o cuidado do agricultor. Não há ramos que frutificam se estão na videira, se estão todos os ramos bons, como ele diz aqui, os ramos sadios, os que são limpos. Todos são cuidados pelo agricultor. Todos dão frutos. Como é maravilhoso, irmãos, saber que a gente depende de Deus, para que todos nós frutifiquemos. Como é maravilhoso saber que a igreja, a videira, os galhos, os ramos, aliás, a igreja, os ramos da videira, são cuidadas pelo agricultor que criou essa videira, que deu vida a essa videira, que mantém essa videira. Não há palavra para um só ramo, mas para todos em conjunto, porque são todos os que compõem a videira. A igreja que vive sob os cuidados do agricultor para que produza mais fruto. É esse o cuidado do pastor. Quando chega com a irmã Lídia aqui e diz, olhe, cuidado, não faça isso, ou não envolva tal pessoa nesse negócio que não está certo. O pastor sabe.
É assim a nossa união com Cristo, queridos. Há um canto que a gente canta aqui, que está lá em Efésios, há somente um. Lembra? Há somente um só corpo e um só Espírito. Está em Efésios 4, 4, 6. Há somente um corpo e um Espírito. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos nós, o qual é sobre todos nós, age por meio de todos nós e está em todos nós. Que maravilha, queridos. Essa é a videira com seus ramos. Agora entendam, queridos, nós só somos alguma coisa. É isso que o humanismo ensina errado para a gente, das igrejas. Porque estamos na videira. O amor a Deus não é a nós por nós, não. É porque nós estamos em Cristo. O amor de Deus é ao seu Filho. E como nós estamos no seu Filho, Ele nos ama, porque nós fomos adotados como filhos no seu Filho, em Cristo. É por isso que Ele nos ama. Obviamente, Paulo, como eu já disse para vocês ainda há pouco, criou essa doutrina da igreja como corpo de Cristo lá no encontro dele com Jesus. Saulo, por que me persegues? Quem era que Paulo perseguia? Era Jesus? Não. Paulo nunca nem conheceu Jesus. Ele perseguia a igreja. Então ficou claro para ele, Jesus e a igreja são a mesma coisa. Se eu persigo os crentes e Jesus diz, por que me persegues? Então Jesus é o cabeça dessa igreja aqui. Essa igreja então é o corpo. Está muito bem ilustrado em Efésios e Colossenses. Efésios fala da igreja como corpo, Colossenses fala de Cristo como cabeça. Presta atenção no que Jesus disse. Eu sou a videira, vós os ramos. Sabemos que a videira e os ramos são da mesma essência. Não existe ramo que seja diferente do tronco, de uma essência diferente do tronco. Então, quando Paulo diz lá, em Efésios, que Deus deu o dom de pastores, mestres, para que eles ensinem, para que esses irmãos cresçam no conhecimento, para que não se deixem iludir por conversa tola, astúcia de homens que enganam, para que cresçam em estatura até alcançar a estatura do varão perfeito que é Jesus. É isso. É isso. Quando ele diz lá em Romanos que o propósito, tal propósito que as pessoas falam, versículo 28, mas não dizem o restante, é porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que Deus chamou segundo o seu propósito. Que propósito? Está no versículo seguinte. Pois aqueles a quem ele chamou, predestinou, justificou, santificou, para que sejam feitos à semelhança do seu Filho Jesus. É esse o propósito. É esse o propósito. Para que a gente se fique igual a Jesus. Eu já disse para vocês no ensino da noite aqui, na redenção, na segunda criação em Cristo, obviamente, nós seremos muito superiores à primeira criação lá em Adão. A primeira criação lá em Adão pecou e pereceu. Todos nós morremos. A segunda criação em Cristo não há mais perecimento. Aqui, enquanto estamos aqui. Mas depois da ressurreição, que tomamos o novo corpo, esse corpo estará à perfeição de Jesus. Nem os anjos, querubins, serafim no céu têm essa glória. Nós teremos. Não seremos deuses, como a igreja emergente prega isso nos Estados Unidos. Seremos semelhantes a Ele, da mesma natureza. Mas Deus é Ele, nós não. Então, irmãos, sabemos que a videira e os ramos são da mesma essência. Logo, esse fruto, ele é da videira e dos ramos ao mesmo tempo. Não pode se imaginar a videira com uma intenção, digamos assim, e os ramos produzirem outra coisa. Eu não posso imaginar uma videira e os ramos vão produzir limão azedo. Não existe isso. Não existe isso. Se Jesus é a videira e nós os ramos, não podemos agir diferente de Jesus.
Se somos da mesma essência, o nosso andar vai ser no andar de Jesus. Não podemos ser iguais a eles aqui, sabemos disso. Como Paulo diz, eu não sou perfeito e sei disso, mas eu prossigo para o alvo. Irmãos, preste atenção, eu vou repetir essa frase a minha vida inteira. Nada diferente disso é um crente. Todos nós precisamos ser santos, isso é a ordem de Deus, não é opcional. Sede santos porque eu, vosso Deus, sou santo. Jesus repetiu, Pedro repetiu. Observe que até os nossos pedidos, as tais orações tolas que eu digo, se os nossos pedidos não estiverem de conformidade com a palavra do Senhor, eles não serão ouvidos. Ele diz aqui no versículo 7, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Ou seja, se o nosso pedido não estiver de acordo com a videira, não será feito. Quer dizer, será feito algumas coisas pela misericórdia de Deus, como qualquer macumbeiro que pede, recebe também. Eu só tenho essa explicação para tudo quanto é religião, tudo quanto é seita, tudo quanto é marmota que existe em termos de religião. Pedem as coisas e recebem. Só tenho uma coisa para atribuir: misericórdia de Deus com a sua criação, que não tem nada a ver com salvação. Salvação é outra coisa. Então, irmãos, como eu tenho insistido em ensinar, essa é a essência da ordem bíblica para a igreja como corpo de Cristo. Crescer no conhecimento de Deus. Não tem nenhuma ordem para a igreja diferente disso, nenhuma. Quem achar, me mostre. Eu vivo dizendo para vocês isso. Não há nenhuma ordem no Velho Testamento para Israel pregar em canto nenhum. Tem para Israel ser modelo para as outras nações. Assim como no Novo Testamento tem para a igreja ser modelo para o mundo em trevas. Quem prega é pregador. Obviamente ninguém é proibido de pregar, desde que saiba. Se não souber, fique calado. Apenas viva. Apenas viva em santidade de vida e mostre o que é ser um crente. É isso que tem. Olha, irmãos, está claro na Bíblia que Jesus deixou seus discípulos comissionados como apóstolo. Apóstolo é aquele enviado com o poder de quem mandou e a autoridade, para que eles dessem o ensinamento para a edificação da igreja. Não foram eles que edificaram a igreja. Vocês lembram que Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra? Aquela declaração que Pedro diz: tu és o Filho de Deus. É essa a pedra, é essa a verdade que a igreja vai ser edificada em cima disso. Ele diz: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Não são vocês que vão edificar, não. Vocês vão ensinar sobre. Quem vai edificar sou eu. Ele não disse: vocês edificarão essa igreja. Foi não. Está dizendo lá em Efésios que a igreja foi edificada sobre a doutrina dos apóstolos. Sim, mas essa doutrina é Jesus. Então está escrito na Bíblia que Deus deixou apóstolos, desses apóstolos formaram os profetas primeiros, os pastores, para que ensinem o rebanho de Jesus. Obviamente que esse rebanho de Jesus, nós já vimos aqui, é um rebanho específico, não é todo mundo. O crente que diz que é crente, que segue um pastor que não está ensinando a palavra de Deus com integridade, ele não é ovelha de Jesus. Se ele fosse ovelha de Jesus, ele ouviria que a voz daquele homem não é a voz de Jesus, já que ele não é um pastor de Jesus. Por quê? Porque ele não está pregando a palavra com integridade. Se o pastor for um pastor de Jesus, que estiver pregando a palavra de Deus com integridade, e o irmão não quiser obedecer, ele não é ovelha também. Porque se fosse, ele obedeceria, ele saberia que é a voz de Deus. É o Espírito Santo quem constitui pastores, é o Espírito Santo quem traz o rebanho. Todos são de Jesus. Esta é a videira, esta é a nossa união com Cristo, no poder do Espírito Santo.
A nossa capacidade, irmãos, só vem pelo trabalhar do agricultor. É Ele quem nos limpa, e Ele nos limpa pela sua palavra. E só quando nós conhecemos a palavra, como nós vimos aqui no versículo 7, só quando nós permanecemos em Cristo e Ele permanece em nós e na sua palavra, é que nós temos condição de pedir a Deus e seremos atendidos. Aliás, Tiago fala isso muito claramente. Pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Como é que vocês pedem mal? Para os vossos próprios deleites. Aí Tiago é mais incisivo ainda. Infiéis, não sabeis que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Não compreendeis essas coisas? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, aquele que quiser ter o gozo do mundo, saiba, é inimigo de Deus. Por que eu só prego isso, essas coisas? Porque é isso que eu vejo na Bíblia. Essas pregações bonitas, humanizadas, humanísticas, psicologizadas, todas são falsas. São essas que a gente gosta. Qual é o padrão de Jesus? Versículo 9 a 11, o finalzinho aqui. Lemos até o 5, do 6 ele diz a mesma coisa. Se não permanecer em mim, será lançado, já vimos o 6. O 7, se permanecer, já lemos também, pode pedir, se permanecer em mim, e de acordo com a minha palavra, se as minhas palavras permanecerem em vocês, isso quer dizer, se pedir de acordo com a instrução da Bíblia, se pedir de acordo com a doutrina, vocês serão atendidos. Por quê? Porque esse pedido é do próprio Deus. Não é a palavra dele que eu estou pedindo, de acordo com a palavra dele? Então pronto, esse pedido é dele mesmo, para ele mesmo, através de mim e em mim. Para a glória dele. Então, irmão, nós vemos aqui, no versículo 9 a 11, seguindo, o 8. Nisso é glorificado meu Pai, eu vou já falar nele também, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Mas vamos ver primeiro o 11. Aliás, 9 a 11. Qual é o modelo que Jesus diz? Qual é o modelo de pedir? Eu parei onde? No 7, não foi? Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Agora vamos ver aqui, vamos ficar aqui no 8 mesmo. Vamos ver qual é o objetivo. Qual deve ser a motivação do nosso pedido. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Pode pedir o que quiserem, e vos será dado. E nisso será glorificado meu Pai. Então preste atenção, irmãos. Lembra que eu falei ainda agora de Tiago? Vocês pedem e não recebem porque pedem para vocês mesmos. O centro é você mesmo. E não é para ser assim. O centro é Deus. Eu peço para ser abençoado por Deus, não é por minha causa, não é por causa da glória dele. Não é satisfazer os meus desejos, a motivação para eu pedir as coisas a Deus. O objetivo é a glória de Deus Pai. Quando Deus, irmãos queridos, prestem atenção a isso, é isso que falta as tais igrejas meterem na cabeça. Quando Deus, no seu desígnio eterno, escolheu um povo, Israel, foi para a sua glória. Não foi para a glória do povo de Israel, não. Foi para a glória dele mesmo, de Deus. Quando Deus escolhe a sua igreja, não é para a glória da igreja, não. Enquanto instituição. É por isso que eu sou injuriado com esse negócio de fazer festa de aniversário da igreja, como se a igreja fosse alguma coisa nela mesma. Gastando dinheiro de dízimos, inclusive, com isso.
Eu não gosto disso. A igreja não é nada nela mesma, a glória de Deus. Quando a igreja se torna o centro, a coisa ficou humanizada. As ciências humanas, irmãos queridos, é que buscam a glória do homem. São as ciências humanas. E as igrejas seguem nessa mesma linha. O que é um terrível erro. Hoje de manhã nós falamos alguma coisa sobre isso. Ciência nenhuma trata com o pecado e com a salvação. O padrão de Jesus, nos versículos 9 a 11, olha qual é o padrão. A glória é para Deus, não é para nós não. Até nas orações. O que a gente pede tem que estar de acordo com a palavra dele e nós seremos atendidos para a glória dele. Já vimos isso. Qual é o padrão? Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Isso ele diz também lá em João 14. Se me amais, 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aqui no versículo 14, mais na frente, que a gente não chegou a ler, ele diz de novo: se vós sois meus amigos, fazei o que vos mando. Muito bem, então aqui, como meu Pai me amou, também eu vos amei. Olha o modelo. Como meu Pai me amou, eu também vos amei. Agora olhem como é que ele manifesta claramente que ele amou o Pai. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço, pois assim mesmo vocês devem guardar os meus mandamentos. É esse o modelo. Eu permaneço no amor do meu Pai e provo isso cumprindo os seus mandamentos. Pois vocês façam a mesma coisa. Permaneçam em mim e provem isso, guardando os meus mandamentos. E ele diz mais: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Ele diz que tem gozo com o Pai. Então observem que a obediência produz gozo. Jesus obedeceu o Pai até ir para a cruz. Bote gozo nisso, hein? Mas o seu gozo é eterno. Cruz foi coisa temporária. Morreu e ressuscitou. Pois é, nós vamos morrer também. E vamos ressuscitar também. Então ninguém se preocupe. Jesus falou tanto isso. Não se preocupe com esse mundo. Não se preocupe, não andem ansiosos. Preste atenção. Busque o reino de Deus, busque a sua justiça, busque o que interessa. Tiago diz: não busque os vossos próprios deleites, não amem o mundo. Vocês são ramos de uma videira, e a videira é ninguém menos do que Jesus, e eu estou ligado a Jesus. Uma vez unidos a Ele, irmãos queridos, como os ramos são unidos à videira, o Senhor Jesus quer que desfrutemos o mesmo gozo que Ele tem com o Pai. E Ele está lá, hein? Ele está lá na glória do Pai, à direita do Pai, intercedendo por nós, inclusive, aguardando o momento certo de vir nos buscar. Ah, meu Deus do céu, por que a gente não pensa nisso? Por que isso não fica? Ah, meu Senhor, que gozo, que glória. Eu vou fazer o que me ajuda, Senhor, a fazer o que Tu mandaste. Somente os eleitos entenderão isso. E isso implica santidade de vida, irmãos. Como somos os ramos da videira, se é que somos, como Paulo questiona isso vários, se é que tendes o Espírito de Cristo, se é que permaneceis em Cristo. Paulo diz direto nas cartas dele. Hoje de manhã André falou: não, mas Paulo no início diz, é porque vocês têm... Isso era comum naquela época, isso fazia parte da literatura daquela época. Que nem hoje, nós escrevemos para quem a gente nem conhece e bota prezado Senhor. Que prezado o que? Eu não sei nem quem é o cara. Mas é assim, então era assim mesmo. Na época, toda a carta começava elogiando as pessoas para quem escrevia e pedindo a Deus que ela tivesse saúde.
Todas as cartas daquela época começavam assim. Que nem hoje, todas as cartas começam com prezado Senhor. Mesma coisa, certo? Que nem hoje a gente diz bom dia para alguém, você não está desejando bom dia coisa nenhuma. Isso é apenas uma forma de você cumprimentar a pessoa. Você sequer se lembrou que quer que essa pessoa tenha um bom dia. Não, você apenas bom dia, pronto. Isso é uma forma de tratamento apenas, só isso. Então o cara dizer aos coríntios que eles eram santos, cheios do Espírito Santo, cheios de dons, e depois baixar o sarrafo e dizer, vocês são crentes carnais, vocês não sabem nem quem é Deus, vocês não sabem nada. Então o início da carta faz parte de uma literatura normal daquela época. Toda carta era assim. Pode reparar que todas são assim. Muito bem, irmãos, então, como somos os ramos da videira, precisamos evidenciar em nossas vidas que realmente somos da mesma essência da videira, que é Jesus. Como ramos da videira, precisamos evidenciar que a palavra de Jesus permanece em nós, e nós permanecemos nele. Nós permanecemos nos mandamentos dele, e no seu amor. E permanecer nos seus mandamentos é o que comprova que nós permanecemos no seu amor. E a consequência dessa união com Cristo, união maravilhosa, é que o gozo que Jesus tem com o Pai estará em nós. E então todos nós teremos um gozo completo no amor do Pai, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, na comunhão do Espírito Santo, vivendo como família e testemunhando de Jesus a esse mundo perverso, onde quer que nós estejamos. A igreja não anda feito um rebanho para cima e para baixo, não. Cada um tem a sua vida na sua realidade social. É lá que você vive, não é aqui dentro. Aqui dentro você vem aprender e se fortalecer para pôr isso em prática. Aqui dentro a gente vem se edificar mutuamente, exatamente pela exposição da palavra, pelas orações, pelos cânticos, só isso. O único sacrifício que interessa a Deus é a obediência. Está escrito isso várias vezes na Bíblia aqui. É a obediência. Não é prestar um culto a Deus. Que culto a Deus? Se é obediente, não. Então o seu culto não serve para nada. O único culto que interessa a Deus é a obediência. Está escrito aqui. É a obediência que eu quero. Eu não quero sacrifício, não. Está escrito na Bíblia. Então, irmãos, é isso. Nós teremos um gozo completo. Completo. O amor de Deus Pai. O agricultor que cuida da gente com tanto cuidado. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo é em quem nós estamos, de forma que damos frutos para a glória de Deus Pai, e fazemos tudo isso o tempo inteiro, fortalecidos pelo Espírito Santo, aquele mesmo Espírito que pairava sobre as águas na criação do mundo. Ah, meu Deus, como diz o salmista, isso é maravilhoso demais para mim. Essa é a palavra de Deus, irmãos queridos, para uma explicação mais detalhada e melhor, porque o boletim, já conversei com o André, a gente não tem muito espaço. Já que a gente tem que botar umas ideias gerais, fundamentadas com versículos, mas a gente não tem como expor aqui muita coisa. Por isso que eu domingo passado, vocês já repararam que o tema da mensagem do boletim não é a mesma mensagem, mas o tema é o mesmo, normalmente é o mesmo. Então, irmãos, que Deus nos conceda a sua graça para entender, e isso chama-se salvação. Sem salvação ninguém entende. Que Deus nos conceda graça para entender a sua palavra, e mais graça ainda, para que não nos afastemos dessa palavra, para que nós permaneçamos nessa palavra, a fim de sermos limpos pela palavra, a fim de que produzamos frutos para a honra e glória do Senhor Deus. Amém. Não me dê a miséria para eu não ficar reclamando. Mas também não me dê a riqueza para eu não ficar soberbo. Ou seja, como Jesus ensinou, me dê o pão meu de cada dia. Ah, como Deus é sábio. Como uma Bíblia é maravilhosa. Irmãos, tem um outro cântico. Já abriu aí? Já abriu aí? Cadê a nossa... Quando nós entendemos essas coisas de Deus,
aí nós vivemos felizes em qualquer situação. Como nós temos cantado aqui aquele cântico, alegria é viver feliz sem importar qual a situação. Nada me faltará. Não tem a ver com bens materiais. É nada mesmo. Paz de espírito, tranquilidade, confiança no Senhor, amor pelo meu próximo, paciência com aquele que está me aborrecendo. Nada me faltará. É isso. É sobre isso que o salmista estava falando. Então, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Então essa felicidade não é uma felicidade terrena, é uma felicidade vinculada à eternidade, vinculada à esperança de vida eterna. Somente quando nós entendemos isso, nós não estamos preocupadíssimos com coisas seculares. Vamos ver se eu ainda lembro. Faz muito tempo que a gente não canta esse cântico aqui na igreja. Já, Síria. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e as que convis tentações, certo eu estou, apesar de aflições, ser feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio por meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz
Graças te damos, meu Senhor, que o Senhor tenha se alegrado com a nossa alegria de estar aqui instruindo na palavra. Vamos ficar de pé para orar com o presbítero irmão Daniel e depois, assim, eu vou tocar aqui mesmo com poucos, a gente vai cantar o tríplice amém no final. Vamos orar com o Daniel. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso querido Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Santo Espírito que em nós habita e nos conduz em santidade de vida, seja com todos vós, Igreja de Deus, aqui reunida hoje e sempre. Aleluia, louvado seja